Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo a todos. Sejam bem-vindos à EBD, a lição 3 neste último trimestre de 2017. Você sabe, no canal Faladenão você tem aulas para jovens, juvenis e adolescentes. Sou grato a Deus por tudo que temos alcançado aqui e quero pedir a você que favorite os nossos vídeos. Isso mesmo, clique no joinha, dê muitos likes, porque isso ajuda o YouTube a nos ranquear melhor nos sites de pesquisa. Também inscreva-se no nosso canal. Faltam menos de 100 pessoas, ou quase 100 pessoas, para chegarmos a 5.000 inscritos, irmãos. Para um canal que não tem piada, não tem deboche, não fica falando mal dos outros, isso é um grande feito para a glória de Deus. Então, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossas aulas, navegue dentro do nosso canal. São mais de 200 vídeos, não é só de EBD. Falo de relacionamento, sexualidade, pais e filhos, todos assuntos relacionados a jovens. Eu sou o Denão, atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, sou pai de adolescentes e Deus tem nos usado para pregar a sua palavra, para dar palestras, para aconselhar a meninada. Então, conheça melhor aí a nossa trajetória, o nosso ministério, olhando os temas dos vídeos que nós temos aqui, juntamente com os vídeos da EBD, tá certo? Então, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nos grupos de professores de sua cidade, compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos de jovens, de pais, de pastores, de dirigentes, de superintendentes, de adolescentes. Aqui nós temos sempre uma palavra de Deus para o seu coração, uma resposta bíblica para os assuntos da atualidade, tá certo? Então inscreva-se no canal, dê bastante like clicando no joinha, deixe o sino de notificações ativado, porque toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe esse vídeo, essa notificação para assistir o vídeo em primeira mão. Enfim, nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar patamares maiores, porque quanto mais o canal Faladenão crescer, mais a palavra de Deus alcançará um número maior de pessoas para a glória do nome dele. Amém? Vamos à aula 3 da EBD, mas antes, roda a vinheta. Então, chegando aqui para a aula 3 na classe de juvenis. Eu quero lembrar aqui que nós temos na descrição dos vídeos o nosso número de WhatsApp, 19988268480. Repita, 19988268480. Por que estou falando? Porque noto que alguns irmãos e irmãs têm dificuldade em abrir a descrição dos vídeos, encontrar as minhas redes sociais. No WhatsApp temos 2 grupos de professores do Brasil e do exterior, onde compartilhamos revistas em PDF, livros em PDF, comentários em PDF, subsídios da lição em PDF. Enfim, temos muito material compartilhando e que pode acrescentar ao conhecimento e que gera uma interatividade. Compartilhamos fotos e vídeos, tudo exclusivamente relacionado a EBD. Então me chama no meu número de WhatsApp, eu pergunto seu nome, sua cidade, ele incluo nesses grupos para que nós possamos ter uma interatividade ainda maior. Me perdoem se alguns barulhos diferentes surgem, estou aqui no meu estúdio, né? Home studio. Esse é meu quarto, parede do meu quarto, cabeceira da minha cama. Estamos aqui trabalhando, não podemos parar. Cada vez que você compartilha, cada vez que você se inscreve, cada vez que você clica no joinha, você ajuda, você pressiona o YouTube para olhar com mais carinho para o nosso canal. E aí em breve nós conseguiremos investir em melhores estruturas. Amém? Ore por nós. Eu estou incomodado com o áudio dos meus vídeos, mas no momento, acredite, esse é o melhor. Eu estou fazendo nas melhores condições que eu tenho condição, mas assim que as coisas melhorarem e o Senhor nos der condições, nós iremos a um patamar maior, de qualidade maior, de mais excelência. No momento, esse é o melhor que eu posso fazer, não o que eu quero. Tá certo? Então, eu conto com a compreensão dos irmãos. Aula 3. Os símbolos da igreja nas Escrituras.
1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre os símbolos da igreja, ou nós vamos entender o que é a igreja a partir dos símbolos. A igreja não é os símbolos, nem os símbolos são a igreja. Os símbolos representam, nos ajudam a entender a natureza da igreja, o que é a igreja, tá certo? Então, o propósito dos símbolos é ajudar a compreender a natureza da igreja e seu relacionamento com Jesus. Então, a Bíblia vai usar símbolos que para nós são humanos, atuais e, como que a gente diria, são símbolos comuns, não é? Usuais do dia a dia, para que nós possamos entender, tá? O que é a igreja, a sua natureza. Então, só que são apenas ilustrações. Nossa maior atenção deve estar centrada na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, que reina no céu e habita entre nós. Então, os símbolos são apenas ilustrações para nos fazer entender, tá? Esse é um tipo de recurso muito utilizado na Bíblia para que nós possamos entender o seu conteúdo. Aqui, antes da aula começar, sugere-se uma atividade com os alunos, acomodá-los em círculo e pedir que passem uma caixa de uns para os outros. Dentro desta caixa deve estar colocada nela, escrito em pequenos pedaços de papel, palavras relacionadas com esta lição. Tá certo? E aí, por exemplo, noivo, noiva, corpo de Cristo, casamento, templo, edificação, bodas do Cordeiro. E aí essa caixa tem que ir passando de mão em mão, e quando o professor disser pare, é como se fosse batata quente, né? Na mão de quem parar, essa pessoa tem que pegar uma palavra de dentro da caixa e falar uma frase usando essa palavra, né? Então, por exemplo, a igreja é a noiva de Cristo, não é verdade? Quem não conseguir formar essa frase, sai do círculo, o último ganha. Aí você leva lá para animar eles, para motivar eles, uma caixa de bombom, ou então um potinho de açaí, ou um livro, alguma coisa assim, para criar uma interatividade maior com os alunos. Tópico 1. A igreja simbolizada como a noiva de Cristo. Então, o primeiro símbolo que a lição vai usar aqui é noiva, não é? E é interessante porque noiva é um símbolo comum em todas as culturas, né? Para ver como que a Bíblia é um livro maravilhoso. Como nós estamos estudando na lição de adolescentes, a Bíblia é um livro divino humano, não é? Assim como Cristo se fez homem e veio até nós, assim a Bíblia também, ela é a palavra viva de Deus, de maneira que a gente consegue entender. A igreja, figurada como noiva, salienta a lealdade, devoção e fidelidade que ela precisa ter por Cristo. Uma das várias simbologias atribuídas à igreja na Bíblia é a figura de uma noiva, tá? Então, você vai ver que em Efésios, capítulo 5, 25, quando Paulo escreve sobre como deve ser o relacionamento do homem com a mulher, do marido com a esposa, ele diz: vós, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Um amor sacrificial, um amor de renúncia, um amor que se entregou pelo ser amado. O texto evidencia o profundo amor do noivo, Cristo, pela sua igreja, a ponto de dar sua vida por ela.
esse é um exemplo de como deve ser o relacionamento do esposo com a esposa. Por sua vez, as esposas a quem Paulo se dirige, tal como a noiva, também são chamadas a retribuir o seu amor. Então, se Cristo é o noivo da igreja, a igreja é noiva de Cristo. Ele pagou o dote dessa noiva. É muito interessante quando nós lemos João 14, que Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está ali usando uma figura de linguagem que para os judeus eles compreendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Porque era assim que funcionava. O rapaz se enamorava de uma moça e ele vinha pagar o dote por aquela noiva, por aquela moça. E ele então se ausentava para preparar o lugar, para preparar os aposentos. Porque na tradição, na cultura judaica, ele agora, se morasse ainda com os pais, ele tinha que sair da casa dos pais, construir sua própria tenda, construir sua própria casa. Quando tudo estivesse preparado, então ele voltava, Mateus 25, lembra? Ele voltava numa procissão, num cortejo nupcial para buscar a noiva. Ele voltava acompanhado dos seus melhores amigos e a noiva, uma vez comprometida. Lembre-se, são tudo detalhes. Lembre-se que na cultura judaica, o noivado não tem namoro naquela cultura. O noivado tem peso de casamento. Lembra de José e Maria? Quando José fica sabendo por um anjo que Maria está grávida, ele intenta deixá-la secretamente para não difamá-la. Porque uma vez que eles não estavam casados, a gravidez de Maria poderia e significava humanamente falando, tradicionalmente falando, uma quebra de contrato, uma infidelidade, ainda que noiva, mas era punível como adultério. Então José intenta deixá-la secretamente para não difamá-la, porque senão ela poderia até ser apedrejada. Então o noivado tem um peso muito forte. Entendeu agora por que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, virei. É o noivo, em Mateus 25, voltando para buscar a sua noiva, tá certo? Então, e ele pagava o dote. É por isso que em 1 Pedro 1, a partir do 18, vai dizer, não foi com ouro, pratas ou pedras preciosas que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Então Jesus pagou o dote da sua igreja, o dote da sua noiva, com o seu próprio sangue imaculado e inocente. Logo, Cristo amou a igreja, se entregando por ela. A noiva retribui esse amor, sendo santa, sendo irrepreensível, pura, imaculada, fiel. Tá certo? A igreja, figurada como noiva, salienta a lealdade, devoção e fidelidade que ela precisa ter por Cristo. Isso é tão pragmático, isso é tão, desculpa que enfim, isso é tão claro, não é? Que Tiago 4,4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, a mistura da igreja com o mundo é considerada como adultério espiritual. A Bíblia aponta para o amor de Cristo à sua igreja e sua comunhão com ela, assim como para a união e comunhão que os verdadeiros crentes devem ter com Jesus. O apóstolo Paulo afirma, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo estava se referindo à glória de Cristo, a qual a noiva, a igreja, como sua noiva, compartilhará na eternidade. Né? Então, nesse contexto de Efésios, Paulo refere-se a este momento no qual a igreja será apresentada a Jesus Cristo como sua esposa. Então, a noiva
vai se encontrar, ela se prepara e vai se encontrar com seu esposo. Eu sei que a cultura tem mudado muito, mas a cor branca, né, simbolizando santidade, pureza, não apenas exterior, mas interior. Assim a igreja deve se guardar, como uma noiva se guarda para o seu noivo, para a noite das núpcias pós-casamento. Assim a igreja deve se guardar incontaminada do mundo, não é? Tito 2:14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Assim deve ser a igreja. Comunhão de Deus com o seu povo. A ilustração sobre a igreja como noiva descreve a comunhão e a aliança com Deus, com o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Então, esse exemplo, esse símbolo de noiva, ele é tão claro no Antigo e no Novo Testamento e é muito pessoal para todos nós hoje. Tá? A noiva e o noivo viverão juntos eternamente. Mais uma maneira de nós entendermos. O homem não se casa com a esposa e até que a morte os separe. Só que a noiva, diferentemente do homem e da mulher, humanamente falando, a igreja de Cristo, formada por todas as pessoas de todas as épocas, séculos, gerações, em todas as nações, que creem em Cristo e o aceitam como Salvador de suas almas, esta igreja viverá eternamente, para sempre, com o Senhor após o arrebatamento da igreja. Os verdadeiros crentes devem ser leais a Cristo, fiéis, santos e irrepreensíveis, pois só assim participarão do casamento que está por vir, a saber, as bodas do Cordeiro. Essa palavra irrepreensível é uma palavra muito linda, pouco usada. Ela tem a ver com integridade, ela tem a ver com alguém que não tem motivos para ser acusado de falta alguma. Lembra de Daniel 6? A Bíblia diz que os seus inimigos procuraram algo e não encontraram nada de que acusar Daniel. A igreja de Jesus Cristo deve ser uma igreja inculpável, irrepreensível, porque ela é a noiva de Cristo. A igreja simbolizada como o templo de Deus. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo é simbolizada como um templo, edificado sobre o fundamento que é Jesus. Nós estamos estudando isso aqui. Não é fundador, não é? Fundamento. O fundamento da igreja é Jesus. A pedra angular. Lembra da outra lição? Nós, os crentes salvos em Cristo, somos as pedras vivas que estão sendo moldadas constantemente na graça e no conhecimento pela mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, conforme o Novo Testamento nos ensina, a igreja é a casa de Deus, tanto de forma individual como coletivamente. Tá? Então, templo, lembra? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Novo Testamento, o advento da graça, trouxe Deus para dentro do ser humano por meio do Espírito Santo que vem habitar na vida de todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Novamente um símbolo comum a qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer geração. O apóstolo Paulo nos mostra que os crentes são templos de Deus, onde habita o Espírito
Espírito Santo. Veja que a ênfase está na coletividade. A igreja não é apenas um lugar, como um novo templo para adorar a Deus, é também um novo grupo de sacerdotes, um sacerdócio santo que pode oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós também somos casa de Deus e Jesus é o nosso construtor. Então, não é o templo, não é o edifício, estamos falando isso também desde a primeira aula. Igreja não é templo, não é parede, igreja é gente. Igrejas são pessoas transformadas pelo poder do Evangelho e que estamos sendo dia após dia moldados, um a um, momento a momento, luta a luta, circunstância a circunstância, para nos encaixarmos neste templo maravilhoso chamado igreja, onde Deus habita. Você é um templo de Deus. Somos individualmente um templo de Deus e do Espírito Santo que habita em nós, sem contudo haver separação. Eu não posso me julgar templo individual e não querer fazer parte do templo coletivo, tá certo? Então veja, portanto, cada pessoa convertida deve buscar a santificação pessoal e, como templo do Espírito Santo, também desenvolver o fruto do Espírito em sua vida. Por quê? Porque o crescimento individual implica crescimento coletivo. Vamos ver Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja, de quem que ele está falando? Em quem que nós devemos crescer? Devemos crescer em Cristo. A igreja é templo. Templo fala de edifício. Edifício fala de construção. Construção fala de fundamento, de paredes, de alicerce, de telhado, de decoração. Ou seja, a igreja está em franca construção, em franca expansão, de maneira que individualmente, quando eu cresço na graça, no conhecimento, quando eu recebo dons espirituais, tudo isso que eu recebo gera crescimento para o coletivo, para toda a igreja. Minhas habilidades, meus talentos não são para exposição individual, mas o uso individual é para gerar edificação coletiva. Minhas habilidades individuais é para gerar edificação e habilidade e maturidade e crescimento coletivo, porque afinal de contas, tudo é de Cristo e Cristo é tudo em todos. Então, a igreja está sendo edificada e nós somos templo de Deus. E isso é extraordinário. Que a gente possa nessa aula sair pensando, nós professores e alunos, eu sou um templo de Deus. Ou nós poderíamos dizer, até para usar aqui um símbolo, né? É porque não são muitos templos, é apenas um templo que existe. Veja, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então isso pode nos levar a pensar que eu não sou o templo, nós somos o templo de Deus. Então o que eu sou nesse templo? Nesse templo eu sou um tijolinho. Nesse templo, eu sou uma gotinha da tinta. Você está entendendo? Nesse templo, eu sou uma parte da janela. Nesse templo, eu sou um pedaço da porta. Nesse templo, eu sou alguma parte do revestimento. Você está entendendo? Nós, juntamente, a igreja está sendo edificada por Jesus. Fundamentada em Jesus. Aleluia. A igreja simbolizada como o corpo
de Cristo. A igreja é muito mais do que uma organização. Deus a constituiu com um único corpo, vivo e ativo. Tal qual o corpo humano, composto de muitas partes diferentes, com várias ramificações e funções distintas, assim a igreja, chamada de corpo de Cristo, no singular, formada por todos os crentes salvos, verdadeiramente nascidos de novo e tendo Cristo como cabeça. E quem define quem é do corpo e quem não é? Pelo comportamento das pessoas a gente pode dizer, pode até ser, mas quem faz esse julgamento não somos nós. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo. Lembra da parábola do joio e do trigo? Que os trabalhadores dizem, vamos arrancar o joio. E o dono da fazenda diz, não, não arranque não, para não arrancar os dois. Lembra da leitura da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba deste cálice. A Bíblia nem manda deixar de comer. Sabia que é errado não participar da Santa Ceia? Quando não participamos da Santa Ceia, nós estamos negando o perdão de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 João 1,7, mas o sangue, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia não manda ficar fora da comunhão. A Bíblia não manda deixar de tomar a ceia. A Bíblia manda abandonar o pecado. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Examine-se, pois, a si mesmo. Esse exame é cheio de arrependimento, pedido de perdão, confissão e assim, coma desse pão e beba desse cálice. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo. Sabemos que Jesus Cristo subiu ao céu e reina ao lado do Pai. Entretanto, sua presença se faz sentir entre nós neste mundo, por meio da igreja do seu Espírito derramado sobre ela, para seguir fielmente seus passos. A igreja é o corpo de Cristo, certo? Se a igreja é o corpo, todo o corpo tem cabeça. Então nela há 3 características importantes. Unidade, muitos membros, mas um só corpo. Diversidade, membros e funções diferentes integrados. Mutualidade, um só corpo, com muitos membros distintos, mas todos agindo mutuamente para o bem comum. Olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 4. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que é isso? Unidade, muitos membros, um só corpo, diversidade, integração entre os membros e suas funções, mutualidade, unidade da igreja. Eu gosto de Atos, que deve ser o exemplo de como era a igreja. Olha o que a Bíblia diz em Atos 2:44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Que é isso? Um só corpo. A igreja é um organismo vivo, figurativamente, assim como o corpo humano é um organismo vivo, composto de várias partes. A igreja, corpo de Cristo, é um organismo composto de crentes salvos, aqueles que foram chamados para fora, nascidos de novo, tá? Então, corpo cresce, corpo amadurece, corpo adoece, não é? Ou seja, o corpo requer cuidados, o corpo requer proteção, tá certo? Assim, apenas pelo fato de uma pessoa frequentar uma igreja, não significa que de fato ela é parte
do corpo de Cristo. Então, frequentar igreja não é ser igreja. Nós falamos muito sobre isso no trimestre passado, onde tratamos sobre avivamento. Lamentavelmente, o nominalismo tem tomado conta da igreja brasileira, mas é preciso ser igreja. E o detalhe de que eu sou igreja é quando eu verifico pela palavra se o meu comportamento é de alguém que se converteu ao Evangelho, que nasceu de novo, onde as obras da carne não tem mais poder, não tem mais domínio, onde o Espírito Santo, o fruto, o caráter de Cristo é manifestado. Isso é símbolo de quem nasceu de novo, porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo nos fala sobre a unidade do corpo e mostra a interdependência de membros vivos e ligados entre si e, sobretudo, a Cristo. Por isso, cada membro deve contribuir para o bem do corpo inteiro. Então, o dedo não é mais importante que os pés, que os olhos, a orelha não é mais importante que o cabelo. Essa metáfora do corpo, novamente, uma linguagem, um símbolo comum a todas as gerações, todas as épocas, todas as culturas. Um corpo não é feito de um membro, mas de muitos membros para um só objetivo, com um só propósito. Assim, todos os membros, os que aparecem mais, os que aparecem menos, os que têm uma beleza e os que não têm tanta beleza, mas todos estão no corpo com sua devida importância, não para a própria glória, não para o bem de si mesmo, mas para o bem do conjunto, do todo, do coletivo, do corpo. Amém, meus irmãos? Essa foi então a aula 3 dos juvenis, com estes 3 exemplos, esses 3 símbolos sobre a igreja de Cristo, que nos faz entender melhor aquilo que nós somos. Que Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe sua casa, seus alunos. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Vamos crescer juntos e que Deus abençoe tua casa, tua família, teus sonhos, teu ministério, teus negócios. Até a próxima aula. Fique na paz. Grande abraço. Valeu.